Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, visita hoje Pequim. A coisa tem uma série de nuances. Afinal de contas, se o Irã tinha dinheiro para promover e desenvolver o seu programa nuclear, é muito porque a China estava comprando 90% do petróleo que o Irã exportava antes do conflito. Ao mesmo tempo, com pressão de sanções aí, os Estados Unidos, melhor dizendo, a China, Pequim e o Partido Comunista Chinês, pedem que as suas empresas não estejam em compliance, ignorem restrições americanas quanto envolvendo o petróleo iraniano. Bom, a gente já prossegue com isso. Antes disso, a gente tem aqui então o próprio Abbas Araghchi falando mais cedo da sua reunião então com autoridades chinesas em Pequim. یه مسائل فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیلمانبین. بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم به هر رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Muito bem, aí está então Abbas Araghchi. Aqui para conversar comigo está Emanuele Coure, a nossa Emanuele, então, ela que é editora de China aqui conosco no Epoch Times, ajudando a gente a entender Eurásia e assuntos internacionais. Manu, Abbas Araghchi visitando a China. Eu dava anteriormente o contexto, no qual a China pede abertamente um desafio às sanções americanas por parte de suas companhias quando se fala de refinarias e petróleo iraniano. Um contexto no qual também Trump deve viajar a Pequim em breve. Tem muito para a gente analisar. As suas primeiras impressões sobre o timing, o momento então da visita de Abbas Araghchi à China. Bom, Marcos, muito boa tarde também para a nossa audiência. A minha primeira perspectiva sobre essa visita do ministro das Relações Exteriores iraniano à China é que é um momento muito delicado para o Irã. Eles parecem estar tentando se reorganizar nessa brecha, então, que eles tiveram do conflito ali com os Estados Unidos. E é interessante porque ela acontece não somente poucos dias antes de Donald Trump visitar a China, mas também poucos dias depois que a gente teve algumas visitas do ministro das Relações Exteriores do Irã, tanto para a Rússia, onde ele se encontrou com Vladimir Putin, como também para o Paquistão, que são todos países aliados, todos países muito próximos. Até vale fazer um adendo aqui, porque o Paquistão é o país que está mediando as negociações ali entre Estados Unidos e Irã, mas é importante destacar que o Irã é um parceiro muito próximo do Partido Comunista Chinês. E então, a minha percepção é que esse é um momento onde o regime iraniano está, talvez até em desespero ali, está recorrendo aos seus aliados mais próximos para tentar articular uma solução para esse conflito. O regime iraniano, deu um posicionamento diferente nos últimos dias, talvez um pouco mais aberto a negociar com o governo americano, isso porque no primeiro momento a gente viu uma relutância grande, onde os líderes iranianos disseram que não haveria nenhum tipo de acordo, e agora parece que há uma flexibilidade um pouco maior de chegar em um tipo de acordo com os Estados Unidos. Então eu acho que principalmente essa viagem foi para tentar articular algum tipo de ação com o Partido Comunista Chinês. E vale destacar aqui que, muito possivelmente, o regime da China vai tentar utilizar essa proximidade que eles têm com o regime iraniano para aumentar o valor da China ali durante as negociações com Donald Trump na semana que vem. Vão tentar usar isso a favor deles nas negociações. Manu, você estava agora há pouco a respeito da questão do Ministério do Comércio da China, e eu vou ampliar essa informação. No sábado, então, disse para que as empresas não estivessem de acordo, ignorassem a lista negra americana, as sanções quanto a diversas refinarias chinesas que estavam envolvidas em compra de petróleo iraniano. É a primeira vez em que se usa uma lei de 2021 na China desenhada para esse tipo de coisa. Conforme, claro, não é só uma questão que beneficiava a economia iraniana o fato da China comprar esse petróleo sancionado, mas que é precisamente porque havia sanções que a China conseguia adquirir uma parte considerável de sua energia, 8 para 10% do seu petróleo, 90% do que o Irã exportava, mais ou menos 8 a 10% do que a China utilizava, mas a preços subsidiados. E agora eu complemento com essa outra reportagem que vem aqui do Wall Street Journal, falando especificamente que a China ainda está suprindo fábricas de drones no Irã, e na Rússia, apesar de sanções, o que é especialmente difícil de fiscalizar quanto ao uso duplo. Então fica um sabor de a China também estar, de certa forma, apoiando indiretamente o Irã nesse conflito.
O que a gente sabe sobre qual a escala desse apoio? E um segundo ponto, o quanto isso pode ser um tópico que cause algum tipo de desgaste, eventualmente na conversa entre Trump e Xi Jinping? Bom, Marcos, falando primeiramente sobre a questão do desgaste, depois eu posso entrar um pouquinho mais nessa questão dos laços entre a China e o Irã, esse fato me chamou bastante atenção. Isso por quê? Porque geralmente o que acontece é que o regime chinês, sim, ele condena essas sanções do governo americano, no entanto, a gente não tem nenhum tipo de histórico recente do regime dizendo abertamente para as empresas tentarem burlar essas sanções e utilizando, inclusive, essa regulamentação de 2021. Agora, isso já chamaria a atenção se fosse alguma empresa chinesa grande ou se fosse algum tipo de empresa estatal. Só que isso chama ainda mais atenção porque essas empresas que receberam as sanções dos Estados Unidos são aquelas empresas chamadas teapots, ou seja, são algumas empresas menores. E isso aí, então, toda essa questão ela se torna ainda mais proeminente justamente por conta disso, porque essas empresas elas já foram criadas originalmente para que, se elas recebessem sanções, o Partido Comunista Chinês conseguisse continuar operando com as outras empresas. As empresas foram criadas com esse objetivo de fazer negócios com países que possuem sanções. Então, já é esperado que esse tipo de empresa possa receber sanções, possa ser punida. Então, a gente viu esse posicionamento do Partido Comunista Chinês dizendo abertamente para as empresas desobedecerem, para as empresas tentarem burlar essas sanções, e isso me chamou muita atenção, porque isso pode sinalizar algumas coisas. Talvez até um desespero do Partido Comunista Chinês em questões econômicas, porque isso sim está prejudicando a China atualmente, não somente pela questão da importação do petróleo, porque não é só uma questão da importação do petróleo do Irã, lembrando que a China importa petróleo de vários países ali do Oriente Médio, mas também tem a questão de que várias embarcações de exportação da China, eles não estão conseguindo atravessar o estreito, e isso está afetando diretamente, então, a exportação de produtos em geral ali dentro do país. Acho que pode ser por conta disso, talvez, porque está afetando a economia chinesa, mas também, obviamente, a gente tem essa questão da ajuda ao regime iraniano. Relembrando que uma reportagem veio à tona no mês passado do Iran International, onde eles disseram que o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele teria dito abertamente que a postura da Rússia e da China neste momento para ajudar ou não o regime iraniano poderia moldar a relação entre esses países no futuro. Então, nesse momento, a gente parece ver uma tentativa do regime chinês de correr atrás do prejuízo e ajudar um pouco mais o regime iraniano. E agora, falando inclusive sobre essa proximidade entre os dois países, a China é um dos motores da economia do Irã, isso porque 90% de todo o petróleo iraniano exportado, ele sempre foi diretamente para a China. Além disso, a gente viu uma colaboração muito grande, até mesmo em questão de armamentos ou suprimento, por exemplo, de combustível para mísseis. E vale destacar que uma reportagem da CNN foi publicada algumas semanas atrás, onde eles diziam até mesmo que o regime chinês estaria enviando alguns mísseis de ombro para o regime iraniano. E essa questão chamou bastante atenção porque Donald Trump também chegou a falar sobre isso pouco tempo depois. E tudo isso acontece no momento, então, onde a gente teve, como eu já comentei, há poucas semanas, essa cobrança do regime iraniano para que tanto a China quanto a Rússia ajudassem mais o país, e parece que surtiu efeito, porque a gente viu uma mudança de postura. Depois que veio à tona essa publicação, né, do ministro pedindo essa ajuda maior, o Partido Comunista Chinês, de fato, tem aumentado essa ajuda, tanto que a gente viu aquela questão da embarcação chinesa que tentou passar de toda forma pelo Estreito de Hormuz ali, foi interceptado pelas autoridades americanas. Inclusive, Donald Trump fez algumas declarações dizendo que poderiam ter alguns conteúdos preocupantes dentro daquela embarcação que estaria indo ali para o Irã. Na verdade, até uma correção, o navio era um navio iraniano, mas ele então estaria carregado com produtos chineses, teria vindo diretamente da China. Perfeito, então. Manu, antes da gente encerrar o segmento, também é interessante, já que a gente está discutindo a visita do presidente americano a Pequim, ontem eu estava fazendo a tradução simultânea aqui no canal a respeito da coletiva de imprensa do secretário de Estado Marco Rubio, e foi perguntado até pela Mari Otsu, é uma repórter do grupo de mídia POC com a mídia irmã NTD,
e ela perguntava sobre questão de extração forçada de órgãos e se o Marco Rubio ia trazer à tona questões como esse tipo de tortura brutal contra pessoas de fé presas dentro da China, e outros repórteres também perguntavam, e uigures e Hong Kong vão trazer isso à tona? Ele falou aí que ia trazer à tona nos fóruns apropriados. A gente não sabe se isso significa nessa viagem ou não, mas o que a gente pode esperar então em termos disso, vindo de Trump e Marco Rubio por ali? Por um lado, essas viagens são muito calculadas e claro que tem uma questão de pesar o momento de discutir isso. Por outro, Marco Rubio, como senador, era muito combativo a respeito do assunto. O que a gente pode esperar nesse ângulo? Bom, Marcos, esse assunto ele tem sido bastante comentado por uma série de fatores, primeiramente pela questão do Jimmy Lai, que é o magnata de Hong Kong, que foi preso, foi condenado há poucos meses atrás, e existe uma cobrança pública muito grande para que Donald Trump enderece essa questão com Xi Jinping. Além disso, a gente tem justamente esse histórico de Marco Rubio. Talvez esse não seja o momento adequado, mas sempre é esperado que Marco Rubio toque nessas questões, justamente porque ele sempre foi uma pessoa que levantou muito essa questão da bandeira de direitos humanos ali dentro da China, das violações de direitos humanos. Tanto que o Marco Rubio foi a pessoa que introduziu no Senado a Lei de Proteção ao Falun Gong, que era uma lei que agora ela foi reintroduzida no início desse ano ali dentro dos Estados Unidos pelo senador Ted Cruz, mas que ele visa colocar sanções do governo americano em cima de pessoas que estariam cometendo a extração forçada de órgãos contra praticantes de Falun Gong ali dentro da China, pessoas ligadas diretamente ao Partido Comunista Chinês. E até vale destacar que existe uma documentação muito grande comprovando que essa extração forçada de órgãos contra praticantes de Falun Gong e possivelmente contra muçulmanos, uigures e até mesmo cristãos estaria mesmo acontecendo. Vale destacar, então, o London China Tribunal, que foi um tribunal de investigação que em 2017 concluiu que isso estaria realmente acontecendo ali. Mas só para concluir, então, sempre é esperado que Marco Rubio enderece essas questões por conta do seu histórico, e vale destacar aqui nesse segundo mandato, quando Marco Rubio entrou como secretário de Estado, ele foi o primeiro secretário de Estado que entrou no cargo tendo sanções do Partido Comunista Chinês. E essas sanções, elas vieram justamente porque ele estava se posicionando nos últimos tempos contra o que estava acontecendo ali, contra as violações de direitos humanos que estavam acontecendo ali na região de Xinjiang. Bem, perfeito então. Muito obrigado por nos atender. Então, Manu, claro, aqui é mais fácil que a gente consegue ajustar o horário dentro da empresa, mas muito obrigado por nos atender novamente e a gente conseguir desdobrar o assunto. Pessoal, um aviso até agora que eu estou aqui com a Manu. Muito possivelmente por questão de conflito de horário, Manu pode ficar aqui antes de eu dar o tchau, podemos deixar ela aqui na tela, Frei, mas a gente não deve ter o Conversa Epoch amanhã. Existe bom motivo, tá? Mas por questões de trânsito, projetos que a empresa está desenvolvendo, talvez a gente não consiga ter gente aqui, incluindo nós dois, para estar realizando o programa. Então, para você que está acompanhando direto aqui a programação, o Conversa Epoch talvez não tenha amanhã. Infelizmente vão ser 2 semanas sem, porque teve o feriado na semana anterior. A gente até estava trabalhando, mas em outros projetos. Então, mas não Marcos, esquenta, tá? Pode falar. Só uma correção, porque amanhã é quinta-feira. Nossa, eu tô perdido. O Conversa Epoch normalmente é sexta, né? Amanhã tem o Epoch News normalmente. O programa de sexta-feira, que é o Conversa Epoch, onde a gente bate um papo mais casualmente sobre os assuntos da semana, que talvez não possa ir ao ar então, certo? Então, só para deixar o aviso. Obrigado aí pela correção, Manu. O pessoal, eu vi que tava mandando mensagem. Amanhã é quinta, e amanhã é quinta de fato, tá? E eu aqui, a gente tem tanto rigor para tentar apurar a informação e vai fazer a fake news logo aí em que dia é amanhã? Não dá, né? Tá bom, então sexta-feira, só aproveitando que a Manu tá aqui comigo para a gente poder dar o aviso juntos. Obrigado então, pessoal, e obrigado, Manu.